Olá amigos da ZN Garage, hoje eu vou mostrar para vocês esse belo Gol GTS ano 90 a álcool e mostrar todas as curiosidades desse modelo que está disponível à venda lá no showroom da ZN Garage. O Gol GTS surgiu ali em 1985, foi assim uma segunda derivação esportiva do Gol. Ele teve a versão GT, que surgiu um ano antes, e esse exemplar aqui é o ano 1990, onde ele já tinha uma reestilização, a primeira reestilização, e muita personalidade para esse carro de perfil esportivo. E o grande mito que esse carro tinha, né? Não o outro mito, né? Nem mito de carro, o mito mesmo que esse carro tinha, era o seguinte, de que quem não podia comprar um Gol GTI acabava optando pelo GTS. Em parte era verdade, porque ele custava 56% menos do que um Gol GTI, mas ele tinha a sua própria personalidade, né? Desde que ele surgiu, ele tinha para-choques e ali a parte lateral toda envolvente, que era a personalidade do carro, né? Um perfil esportivo. A dianteira dele, ela era 5 centímetros mais baixa, original de fábrica. Ele tinha esse belo visual esportivo aqui com farol de milha, inclusive Rossi, ó, tá vendo? O farol Ciber original, a grade aqui Bianco Savino original também. Ele tinha toda essa identidade esportiva. A lateral também tinha aquela saia, né? O embleminha dele GTS na lateral. Na coluna B escrito GTS. E esse carro aqui também tinha uma traseira específica, né? Destaque para o aerofólio. Isso é um aerofólio mesmo, não é um defletor de ar. Tá vendo aqui, ó, o aerofólio colocado aqui atrás, dava outra cara para o carro. O embleminha Volkswagen e desse lado aqui GTS 1.8, esse adesivo que identificava a mecânica dele, né? O motor 1.8 que estreou com o Santana e aqui ainda usava carburador. A outra diferença, sim, né? Ele tinha a roda pingo d'água e não roda orbital, né? A roda do GTS original era essa daqui. Por dentro ele tinha várias curiosidades. O que o pessoal mais curtia, com certeza, era o banco Recaro. Bancos Recaro com apoio lateral, né? A Recaro já era muito famosa, né? Ele tinha um extensor aqui embaixo. Era realmente muito desejado, tinha cópia, tinha muita réplica por aí no mercado. E curiosidade, esse carro tinha alguns itens que vinham de outros carros da marca, né? Esse é ano 90. Por exemplo, vidro elétrico foi derivado do Santana. Até então, nenhum carro da Volkswagen tinha opção de vidro elétrico, né? Dentro da linha Volkswagen. Aqui ele também estreava o painel satélite. Painel satélite que ia vir só depois, na reestilização de Gol, Voyage, Paraty. Ele já ganhou esse item que na época era oferecido só no Voyage Fox, que era exportado para os Estados Unidos, se chamava painel satélite. O volante dele também era específico, né, com as 4 bolas, era grande o volante dele, e ele também tinha algumas curiosidades aqui no painel, ó. Por exemplo, o ar-condicionado era um item que não vinha de série, nem direção hidráulica, esse aqui está com direção elétrica. E aqui embaixo a gente tem a bola do câmbio, que era uma bola de golfe estilizada do golfe alemão. Mas tinha um outro item que realmente vinha do golfe alemão e estava lá no motor. Agora, a mecânica é que tem mais curiosidades a respeito desse carro, né? Motor 1.8 AP, legal, motor do Santana, né? Já na década ali de 90, a gente chegando em 90, motor do Santana com carburador e não com injeção eletrônica. Mas quando esse carro foi apresentado, surgiu uma curiosidade. Ele tinha um comando diferente que dava para ele um desempenho de carro esportivo. E esse comando diferente era o 049G, que era exatamente o comando do Golf alemão que era colocado no motor AP. E esse comando fazia o carro andar muito mais do que a Volkswagen declarava. A Volkswagen falava que esse carro tinha 99 cavalos. Mas se você olhar os números da época, esse carro chegava a quase 170 por hora, 0 a 100 em 11 segundos. Era um carro rápido para 99 cavalos. Aí o jornalismo automotivo fez o seu papel e fez aqueles testes, né? Bom, 99 cavalos no GTS, isso eu tô falando ali metade da década de 80, né? E aí descobriu-se que, na verdade, a potência líquida aí desse motor era algo em torno de 110 cavalos, era muito mais potente do que a Volkswagen falava. A Volkswagen falava exatamente os 99 por razão tributária, porque acima de 100 cavalos o carro ia ter outra tributação e ia ficar um pouco mais caro. Então teve aquela artimanhazinha da Volkswagen. Eles também fizeram
um recurso aqui, porque ele tem esse escapamento que dá um ronco mais fechado para o carro, né? E esse escapamento também não podia, eles declaravam um perfil de som mais alto e na verdade o perfil mais baixo e o perfil de som de verdade dele era bem mais alto do que a Volks declarava. Ah, dona Volkswagen. E a história desse carro ficou ali, né, entre 85 e 94, quando ele se despediu, os carros a carburador estavam saindo do mercado, deixou o GTS com muita saudade e muitos fãs do carro ali, 4 cilindros AP, de verdade com carburador e não com injeção eletrônica. Agora, tinha uma reclamação sobre esse carro, o desempenho era legal, ele era um pouco mais preciso, mais baixo, andava bem, era potente e tal, mas a reclamação era com os freios. Ele tinha freio a disco, mas não era freio a disco ventilado, então muita gente que comprava esse carro ficava meio assustado que ele andava muito e não freava muito bem, né? Isso nunca foi corrigido, mas o ideal para esse carro, até falando para quem gosta de fazer upgrade, colocar injeção e tal, é colocar disco ventilado no Gol GTS. Dá uma voltinha aqui com o Gol GTS, lembrando que essa sigla GTS a Volkswagen resgatou, né? Recentemente tem o Polo GTS e o Virtus GTS. São caros, mas olha, esse carro aqui não ficava atrás no preço não. A gente fala que hoje os carros são caros e tal, mas antigamente era ainda mais difícil você comprar um carro zero, né? Fazer aquela comparação de salário mínimo, quantos salários mínimos dava para comprar. O GTS era um carro caro só para quem tinha grana de verdade. Esse carro aqui, a única modificação que foi feita nele é a direção elétrica, então ele está um pouquinho mais baixo, né? Mas aí a direção dele é elétrica, bem mais gostosa, né? Prazerosa de dirigir. O carro está realmente bem gostoso. O motor 1.8 puxa muito bem, então ele tem 110 cavalos. O câmbio de 5 marchas, esse ronco que é gostosinho, típico do Gol, né? Painel satélite, o visual dele, todo o conjunto do carro é muito prazeroso de dirigir, né? Um carro que fica com o câmbio preciso, com a direção levinha, uma altura do solo boa. Então, para você ter um antigo como esse aqui, o Gol certamente é uma bela opção. O Gol quadrado que já foi assim, né, carro bastante acessível para ter como primeiro antigo e valorizou muito. Tem poucos carros aí para contar a história, seja Gol 1000, Gol GTI. Então, o Gol GTI hoje na faixa aí de 140, 170 mil reais. O GTS é bem mais acessível ainda, mas você tem os carros antigos aí que pegaram muito valor. Quem pode pagar, quem gosta dessa linha esportiva da Volkswagen, eu gosto, vai ter muita precisão ao volante, vai ter bastante prazer aí para dirigir um carro que ainda é muito fácil de cuidar, né? A linha Gol tem peças acessíveis, tudo é muito fácil de mexer, então é um carro antigo que dá para você ter numa boa no seu dia a dia, se você puder pagar por ele, é claro. Gol já foi assim o carro por excelência, né, do brasileiro até a década de 90, começo dos anos 2000. Quem não queria ir ali para Corsa, Palio, né, o próprio Gol Bolinha que estava fazendo muito sucesso, tinha no Gol quadrado aquele bom carrinho de uso, geralmente 1.6, né, mas tinha 1.0 e os esportivos também. Na época eles eram mais acessíveis, né? Carro muito gostosinho de dirigir. Gol realmente tem fãs e não é à toa. E olha esse ronquinho. Valeu, pessoal, obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo. Quer saber todos os carros antigos que tem na ZN Garage? É só acessar o Instagram aí, ó, ZN Garage Oficial. Tem fotos, tem vídeos, tem tudo, mas não deixa de se inscrever aqui no canal no YouTube e acompanhar todas as publicações aqui da ZN Garage. Valeu, até o próximo vídeo.